E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E hoje a gente vai falar simplesmente, sem mais enrolação, da única edição que eu tenho de Os Falcões. Mais uma das minhas edições perdidas, mais uma das minhas edições encontradas aí no meio da coleção. Essa eu tenho há bastante tempo. Comprei com um dano, ela tem um dano bem grande, já vou mostrar de cara o que é. Ela, infelizmente, não tem a capa de trás. Quando eu a vi à venda, ela já estava assim, sem a capa de trás. Mas eu não pude resistir em comprar por duas razões. Uma delas, monetária, o preço, por ela estar com esse dano, estava bem baratinho. Claro. A outra é que eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto menções sobre os Falcões em algumas revistas, em algumas edições da DC. E eu tinha extrema curiosidade para poder ler um pouco mais sobre esses caras, para poder saber um pouco mais deles. Mas óbvio, não encontrava material, é bem difícil encontrar material sobre esses caras, é bem difícil encontrar qualquer edição dos Falcões. Tanto que esta que eu tenho é da Ebal, o juvenil mensal da Ebal. Eles enfrentam o Moldador. E a edição, vocês podem observar aqui, é de fevereiro de 1968. É uma revista preto e branco, isso também já ficou patente. Além de histórias com os Falcões, trazia histórias do Arqueiro Verde. E o restante das histórias eram com os Falcões. Dá uma folhadinha assim rápida. E há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu estava dando uma passeada pelo YouTube e vi um canal mostrando... Eu infelizmente não vou lembrar o nome do canal, eu queria poder mencionar aqui, mas eu não me lembro e eu não quero correr o risco de mencionar um canal errado. Mas eu vi em algum canal mostrando pelo menos uma edição de Os Falcões, que estava muito mais bem cuidada que a minha, muito mais inteira do que a minha. E eu, claro, fiquei extremamente saudoso da minha, porque eu lembrei que eu tinha uma edição, só não sabia onde estava. Aí vim encontrar. Quando eu a encontrei, eu percebi que ela estava com um dano maior ainda. Como eu já disse, ela veio só com essa capa aqui, mas essa capa aqui havia caído. A capa havia solto. Aí a minha restauradora lá, minha esposa, que é a minha restauradora, todas as revistinhas que vocês veem aqui com aparência boa e restauradinha é obra dela, é ela que faz isso pra mim. Eu não levo jeito pra essas coisas. Ela recolocou a capa pra mim, ficou muito bom, Deu um reforcinho aonde precisou também. E eu vim correndo fazer esse vídeo porque eu realmente tenho um carinho especial por essa edição. É incrível como algumas coisas que você tem no meio da sua coleção às vezes ficam meio jogadas, meio perdidas, meio esquecidas. Mas quando você lembra delas, você lembra que não quer perder, que são valorizadas. Essa edição é uma delas. Eu nunca mais encontrei nenhuma edição de Os Falcões para vender por aí. Eu só vi essa, eu só tenho essa. Eu vi esse vídeo que eu falei, e vi num site de vendas aí uma edição também, que também aparentemente estava bem melhor do que a minha, por um preço bastante absurdo, inclusive, que essas edições da Ebal aí dos anos 60 são bem carinhas. Mas o que falar dos personagens em si? A publicação é uma publicação em formato americano, com lombadinha de grampos, aquele estilo da Ebal de sempre, com notícias e matérias sobre quadrinhos aqui. Há uma pequena apresentação dos personagens aqui na entrada. Hendrickson, Stanislaw, Olaf, Chuck, André e Chop Chop.
ou Chop, sei lá como é que vamos chamar esse cara. A publicação é preto e branco, a Ebal não colocou créditos, eu não sei quem desenhou, quem escreveu o roteiro, mas a história não me decepciona. Eu lembro dessa história nitidamente, eu a li, e mesmo sendo uma história que você já é pego no meio de uma ação, né? Você fica com a impressão de que perdeu bastante coisa, e provavelmente perdeu, né? Talvez houvesse uma sequência, uma coisa assim. A história não decepciona, é bastante movimentada, com bastante ação. Se eu tiver que resumir o que o Grupo dos Falcões me pareceu, eles parecem uma mistura da SHIELD da Marvel, né, com desafiadores do desconhecidos, né, do desconhecido da DC, sabe, uma junção assim. São aventureiros uniformizados, né, eles têm seus uniformes com equipamentos muitas vezes com a tecnologia de ponta da época, que se envolvem em todo tipo de missão, pelo que deu para perceber, espionagem, né, entre nações, entre organizações secretas, e aventuras em que encontram criaturas fantásticas. Nessa edição mesmo há esse encontro aqui com essa espécie de Yeti, né, de abominável Homem das Neves, que eles acabam enfrentando, né, quando eles estão invadindo as instalações de um cientista meio doidão. E qual é a aventura que não vai ter esses cientistas? O que me surpreende no enredo dessa revista dos Falcões é que, embora a edição sendo dos anos 60 e tem assim todos aqueles trejeitos, todo aquele modus operandi do que as publicações dos anos 60 tinham, ou seja, tinha certa ingenuidade, tinha certa simplicidade de roteiro e tal, né? Ela ainda assim era bastante complexa, era uma aventura bastante bem desenvolvida. Talvez porque já estava no finalzinho dos anos 60, estávamos entrando para os anos 70, e dos anos 70 em diante as publicações, né, de quadrinhos começaram a ter uma certa tendência a ter um melhor desenvolvimento, principalmente quanto a roteiro, né? Os roteiros passaram a ser menos inocentes, menos preocupados em passar uma moral no final, né? Passaram a ser mais intrincados, muitas vezes arrojados, surpreendentes, e talvez os Falcões estivesse como uma das publicações que estivesse começando a entrar na esteira desse tipo de publicação, o que não dá para dizer dessa história do Arqueiro Verde, que está aqui para complementar a revista, provavelmente uma historinha só para encher linguiça, que é totalmente uma história bobinha, sem qualquer sentido lógico, sem qualquer desenvolvimento, poucas páginas de história boba, rápida. Já começa pelo que é uma história da época em que se achava necessário que todo super-herói tivesse um parceiro mirim, né? E ele tem ali o parceirinho dele, que eu acho muito extremamente chato isso, né? Eu não gosto muito, sempre tive dificuldades até de gostar do Robin por causa disso, né? Então a história do Arqueiro Verde é totalmente uma história que fica certinha nos anos 50, no comecinho dos anos 60, enquanto que os Falcões já tem um belo desenvolvimento de roteiro, né? A história é mais aprofundada, é mais intrincada e tem uma belíssima arte, né? O desenvolvimento da história realmente foi pensado. Você percebe uma preocupação em tornar a história mais interessante, mais intrincada. Há um maior número de páginas na história. Uma outra coisa que acontecia muito
quadrinhos que nos chegavam às mãos, eu na minha época não chegava, que eu não era nem nascido, né? Mas os quadrinhos que chegavam às mãos dos brasileiros, dos leitores em geral nos anos 60, geralmente eram quadrinhos com que as histórias já tinham poucas páginas, né? A aventura mal começava, já acabava, não havia mesmo espaço para desenvolvimento, era bateu, valeu. Essa aventura dos Falcões já é uma história mais dinâmica, maior, com maior desenvolvimento, com uma maior preocupação em mostrar um pouco mais cada personagem, né, em dar um pouco mais de espaço, em desenvolver mais os personagens. Era uma publicação que já começava, de certa maneira, a dar um pouco pistas de como viriam a ser futuras publicações de quadrinhos de super-heróis, né, dali por diante. Uma pena que, de certa maneira, depois de um tempo as coisas descambaram totalmente, né? Mas vale muito a pena ter essa edição, mesmo com esse dano, mesmo não tendo capa, eu não me desfaço dela, eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande por edições antigas dos anos 60, dos anos 50, são edições que eu faço a mais absoluta questão de ter e de guardar. E claro, se posteriormente aí no futuro eu topar com mais uma edição deles e puder comprá-la, não tiver com um preço absurdo, eu comprarei, não tenha dúvida disso, porque é um dos raros casos em que você une o gosto pelo aquele quadrinho antigo, pelo aquele quadrinho de personagens muitas vezes obscuros, com uma boa leitura de verdade, porque há boas histórias aqui dentro. Aposto que até o mestre do terror curte. E se você curtiu esse vídeo também, deixa aquele like aí pra mim e pode me falar nos comentários se você conhecia os Falcões.